Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bem, a aula de hoje vai se retratar sobre a história do Brasil. E aí, antigamente a gente utilizava para esse período que vocês vão estudar de descobrimento do Brasil. Porém, hoje, com um novo desenvolver e uma nova visão histórica, não podemos mais afirmar isso. Há contradições. Porém, o termo hoje é América Portuguesa. E por que esse termo? Bem, esse termo vai ser determinado por conta de que o Brasil ele começou a surgir no Nordeste e principalmente nas áreas litorâneas e ficou por muito tempo meio que abandonado, arrendado a poucas pessoas. Então, nesse contexto, quando se fala de dominação, essas coisas, a afirmação foi que os portugueses que vieram para cá dominaram e tiveram controle em partes sociais e no campo econômico, principalmente pelo desenvolvimento daquilo que a gente vai chamar de mercantilismo. Mas para começar a falar sobre esse processo, eu vou retratar a divisão do mundo que aconteceu no finalzinho do século XV para essa expansão marítima. O fundamento daqueles estados que estavam se centralizando começaram a financiar novas expedições de rotas comerciais, porque a Europa estava passando por um processo muito conflituoso entre algumas nações. Exemplo disso é a Guerra dos 100 Anos. Mas vamos nós. O mundo foi dividido em duas partes. Em duas partes de quais nações? Espanha e Portugal. Em 1494 surge o Tratado de Tordesilhas, que aí dividiu o mundo em duas partes, a 370 léguas a oeste da ilha do Cabo Verde. Foi dividido para que essa rota fosse comercializada para Portugal, ou seja, a parte oriental, pegando uma parte do Nordeste brasileiro até uma rota comercial do Oriente, pertenceu a Portugal. E a outra seria a questão para a Espanha. E aí gera uma dúvida: por que aconteceu isso daí? Bem, o Papa Júlio II ele negocia entre linhas com o rei de Portugal para que se firmasse essa ideia onde Portugal tinha a parte oriental, a Índia, a China, um bom desenvolvimento comercial. E por que isso? Porque ela é um dos primórdios a começar a navegar, que no caso é a escola de Sartre, que ela desenvolve muito bem. Então, nesse contexto, o que vai acontecer? A Espanha também não fica para trás. E como eu falei sobre a questão do mercantilismo, o que vai acontecer? Essa prática vem de metal, que é a ideia de centralização do poder e centralização de riqueza, ou seja, acumulação de riqueza. Então, o que vai acontecer? São práticas econômicas que vão se desenvolver na Europa entre o século XV e o XVIII, que vão ser protecionistas. Vai ser criado pelo Adam Smith esse termo. E o que vai acontecer? É uma negociação entre a nobreza e a burguesia. A nobreza buscando enriquecer cada vez mais, no caso o Estado que eu estou falando. E a burguesia que queria se sobrepor e ter mais poder no sentido que estava se desenvolvendo um modelo de capitalismo, o capitalismo comercial. Então era uma via de mão dupla. Os reis, ou a nobreza, eles recebiam impostos da burguesia e essa poderia explorar certos locais. E o que vai acontecer com isso? Esses reis voltavam para essa burguesia em modelos de padrões, para que assim elas pudessem acumular a riqueza dela e que ela pudesse pagar imposto. Onde havia algumas situações onde o Estado tinha um controle de determinados pontos ou de quase todos os pontos dos quais eram impostos à burguesia. Aí o que vai acontecer? Cristóvão Colombo chega nas Américas, na América Espanhola. Ele vai ter contato com os nativos, e é interessante a gente entender essa relação entre nativos e europeus, porque os nativos pensavam que esses europeus que chegaram à América, eles eram deuses, porque eles estavam flutuando ou caminhando sobre o mar. Isso é a retratação da mitologia dos nativos da América Central. O que vai acontecer? A gente tem o Cabral, né, que é o nosso desbravador, um nobre português, que entre linhas tinha outras pessoas muito mais capacitadas para navegar.
Porém, essa entrelinha de negociação deixaram ele como um capitão Mou dessa expedição, que supostamente deveria chegar à Índia. E atentem-se, ele vai chegar em abril de 22 de abril de 1500. E nisso daí seria que Portugal queria encontrar nessa terra que ele vai chamar de Monte Pascoal, seria um ponto comercial para fazer uma rota para a Índia. Então seria o quê? Portugal ele já entendia, já sabia da terra que hoje a gente chama de Brasil. Então assim, se ele colocasse um entreposto comercial, um galpão comercial, ou como vai ser determinado, chamado de feitoria, seria um ponto de comércio, e assim ele teria o controle do Atlântico Sul, para que não viesse e que ele protegesse novas rotas comerciais para a Índia. Então a gente vai ter a divisão do Brasil, que a gente vai chamar de período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530. E por que tanto tempo assim ficou meio que esquecido? Bem, é que inicialmente o Brasil não tinha nenhuma serventia, a não ser o entreposto comercial, um local para que pudesse fazer a rota atravessando a África. Então, como não tinha, a Portugal não tinha tantos recursos para explorar essa nova terra, ficou meio que abandonada. Até que começaram a vir outras pessoas que começaram a navegar, como franceses chegaram aqui e começaram a ter contato com algumas tribos nativas. E o que vai acontecer? Vai ser mandado expedições para cá, e essas expedições vão ser duas, uma de reconhecimento e outra de policiamento. Essa de reconhecimento vai ter uma pessoa muito famosa, que é o Fernão de Noronha, que ele vai explorar essa região por 3 anos e posteriormente se prorroga por 3 vezes mais esses 3 anos. Aí o que vai acontecer? Ele vai explorar o pau-brasil. E no pau-brasil tem uma essênciazinha nele que dá um corante vermelho. E esse corante vermelho era muito utilizado pelos nobres. Casealpina etinata. Esse é o nome. Então no pau-brasil ele tem esse líquido, esse corante vermelho que, tingindo os tecidos, fica de uma cor muito viva. E isso tinha nas Índias, porém era muito longe e muito caro. O que vai acontecer? Começam a extrair o pau-brasil. Quem vai extrair são os portugueses? Não. Eles vão fazer a prática econômica do escambo. E o que diabo é escambo, pelo amor de Deus? Escambo nada mais foi do que trocas de material. Um espelhinho, uma faquinha pequena, uma machadinha, um amuletozinho. E os índios traziam no caso o pau-brasil. E o que vai acontecer? Onde é que guardavam isso? Em feitorias, em entrepostos comerciais ou galpões de comércio. Então eu posso dizer que a primeira forma de comércio do Brasil foram as feitorias, que são esses entrepostos comerciais. E depois vem a expedição de guarda-costa, que é com Cristóvão Jacques. E como vocês vão ver no slide de vocês, em 1526 ele tem um incidente diplomático. E que diabo foi que esse fela da mãe fez, pelo amor de Deus, para ter esse incidente diplomático? Ele vai enterrar 20 franceses. Ele pegou os franceses aqui invadindo terra portuguesa. Bem, meu chapa, é o seguinte: vocês estão no local onde vocês não são bem-vindos. Então façam-me um favor, vão pra isso mesmo. Aí ele pegou e enterrou os cidadãos aí. Foram pra casa da mãe Joana. Então a coroa portuguesa faz algo genial. Ela vai mandar uma expedição comandada pelo Martim Afonso de Souza. E essa expedição ela vai ser uma expedição de exploração. Uma expedição, vamos mandar essa pessoa agora morar lá. Vai mandar esse infeliz. Se ele morrer, o custo é dele e nós não vamos poder fazer nada. Tchau e benção. Então as características dessa exploração, dessa expedição foram, primeiro, expulsar os filhos da mãe dos franceses. Porque o rei francês ficava indagando onde é que estava o testamento de Adão, para que o mundo fosse dividido apenas entre Portugal e Espanha.
A outra questão era explorar o litoral brasileiro até o Rio do Prata. Interessante vocês entenderem essa questão sobre exploração, né, da área litorânea, que o Brasil ele vai ser como um caranguejo. Palavras de Boris Fausto, um grande historiador. E procurem ler o livro desse cidadão. Que ele diz que o Brasil começa como um caranguejo, de lado, andando de lado, ou seja, da área litorânea para dentro. Esse cidadão chamado Martim Afonso Souza, ele vai fundar a primeira vila, que é a vila de Piratininga, ou São Vicente, que hoje é o atual São Paulo. Vai também criar o primeiro engenho de açúcar do país. Isso é de extrema importância. Por quê? Porque agora já temos um implante de uma nova visão para a economia. Aquilo que era abandonado, que no caso o comércio com as Índias, agora não. Eles estão tentando desenvolver algo. E Portugal não criou isso do nada, não. Nas ilhas africanas, Ilha do Cabo Verde, Ilha da Madeira, São Tomé e Príncipe, eles já tinham essa prática de desenvolvimento da plantação de açúcar. Aí quando eles vêm para cá, no caso o Martim Afonso, ele implanta em São Vicente esse desenvolvimento da cana-de-açúcar e Chablauski conseguiram desenvolver o açúcar aqui. Só que o que vai acontecer? Essa expedição foi muito pequena, então o que vai ser feito pela coroa? Ampliar essas expedições. Aí vai se criar a prática das capitanias hereditárias. E essas capitanias hereditárias foram lotes de terras doados pela coroa portuguesa para que viesse capitães tomar posse dessa terra. Só que aí, no caso, a coroa portuguesa se isentava totalmente de financiar o desenvolvimento dessas capitanias. Seriam essas capitanias como os estados da federação hoje. Aí o que vai acontecer com isso daí? Nós temos dois documentozinhos, que no caso a carta de doação e a carta foral. A carta foral seria mais ou menos os direitos e os deveres que esses donatários tinham, e a carta de doação seria a oficialização da posse da terra. Aí nessa oficialização ele tinha que desenvolver a economia local e ele tinha que pagar uma certa porcentagem para a coroa. E na carta foral seria mais ou menos o donatário ter o desenvolvimento jurídico desse contexto. E é interessante a gente aí entrar numa ideia que não venham confundir feudalismo com esse modelo de capitania. Se você olhar em uma visão bem longe, parece. Só que se você focar, as práticas econômicas já não são as mesmas das ideias feudais, como na ideia feudal, suzerania e vassalagem, era a relação entre nobres. Quem veio para o Brasil foi uma parte da aristocracia, não toda, mas a grande parte eram degredados, judeus novos, eram pobres, e esses judeus novos eram, no caso, cristãos novos, eram pessoas que eram judeus convertidos ao cristianismo, e eles vieram para cá. Então, nessa situação, se eu focar bem, a economia já estava desenvolvendo outra, que no caso era o capitalismo comercial. A questão do mercantilismo é essencial. E por que essa questão do mercantilismo é essencial? Porque ele está agora tirando as riquezas para centralizar o poder, ou seja, ele está centralizando aquele que detém o uso do monopólio da força. Já se eu pegar numa ideia feudal, eu vou ter um poder esfacelado, fragmentado, por a prática da suzerania e vassalagem. Então são duas coisas totalmente diferentes que não dá para compreender. Além do mais, eu tenho um processo de escravidão sendo desenvolvido nesse contexto. Escravidão no sentido de dominação, perda total dos seus direitos. E nesse desenvolvimento nós temos uma sociedade onde ela tem uma política local, que vão ser as câmaras municipais. E essas câmaras municipais elas são de extrema importância para a gente compreender essa questão patrimonialista do Brasil, para a gente compreender que havia uma mistura de compreensão entre o que é público e o que é privado. Essas pessoas que coordenavam a Câmara Municipal eram conhecidas como homens bons. E quem diabo eram esses homens bons, Danilo? Rapaz, era só os ricos, a aristocracia que tinha influência, proprietários de terra, senhores de escravos. E nessa questão de proprietários de terra,
a gente tem a prática das capitanias hereditárias, que no seu desenvolvimento local, os donatários, eles cediam terras chamadas de sesmarias. E essas sesmarias eram grandes lotes, gigantescos lotes de terra, para que outras pessoas se desenvolvessem. Então, voltando para cá, esses ricos, eles tinham a função. Qual a função, Danúbio? De administrar, resolver os problemas locais. Aí, no caso, quais problemas? De cunho econômico, político, gerenciar conflitos. Só que aí a gente tem que entender uma coisa. Quem mandava mesmo era Portugal. Era o dono da capitania hereditária. Porém, o que vai acontecer? Não tínhamos carros, não tínhamos moto, não tínhamos WhatsApp, nós não tínhamos redes sociais, nós não tínhamos um avanço tecnológico. O que a gente tinha era jumentinho, pocotó, 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 pocotó. Estradas muito ruins, precárias. Então, muitas vezes não dava para ter uma comunicação. Tipo, e aí, meu filho, como é que tá aí? Beleza? Beleza, meu filho, como é que tá? Rocheda, meu chato. Não tinha. Então, essas pessoas que tinham as funções de vereadores, eles tinham poder total local. Então, o que vai acontecer? Há uma certa interpretação de confusão, que é pra gente chamar de retardados, né? Sobre essa questão do que é público e o que é privado. Ou seja, a minha força pessoal vai se impor à questão pública. Ou seja, eu penso que eu sou o dono do pedaço. Eu não vou administrar com as ideias racionais, as ideias dos poderes. Onde muitas vezes esses caras tinham a concentração do poder judiciário. Eles achavam que era certo e eles julgavam a partir desse processo. Então nisso daí, fiquem atentos sobre essa questão. Essa aula deu uma explicada sobre o desenvolvimento do país, no caso do período pré-colonial. A gente tem pré-colonial, colonial, a vinda da família real, aí a formação do Estado brasileiro, que é 1822. Então, nesse modelo de sociedade e de economia no Brasil pré e colonial, a gente tem uma sociedade patriarcal e quem vai mandar é o homem. O macho, o alfa, fela da mãe, vai ter o controle de tudo. Controle político, controle familiar, controle social. A gente tem uma aristocracia, uma elite mandando. Agora, essa elite, ela gera uma certa divisão social entre europeus, que no caso portugueses, índios e negros, que dessas duas etnias eles inferiorizam. A gente tem um modelo de sociedade com o desenvolvimento dos engenhos, uma sociedade escravocrata. E atentem-se, pelo mecanismo do capitalismo comercial, não dava para eu financiar isso daí. Mas se eu criasse alguma ideia de legalização, de dominação, seria muito mais benéfico. A primeira tentativa foram os índios, no caso os nativos. Só que aí, a concepção de mundo entre Europa e América são duas coisas totalmente diferentes. A primeira é que a Europa estava desenvolvendo no processo de capitalismo comercial, ou seja, de acumulação de riqueza. Os nativos, especificamente do Brasil, esses nativos, o que eles faziam? Eles apenas trabalhavam para o seu dia a dia. Como tem aquela música no Mowgli, o Menino Lobo. Necessário, somente o necessário. Então eles só trabalhavam para aquele dia. Eles não trabalhavam para a produção de excedente. É o que vai acontecer. Há um choque cultural aí. E os europeus vão começar a determinar certas alcunhas de dizer: ah, os índios eram preguiçosos, os índios eram isso, os índios eram aquilo. Não, não eram preguiçosos. Apenas eles não tinham uma visão de acumulação de riqueza, porque eles respeitavam a terra como parte de um universo, de uma entidade espiritual, cosmológica, mitológica para eles. Então eles respeitavam tudo que eles tiravam da terra, eles pediam permissão à Mãe Terra. Então, nesse contexto, o que vai acontecer? Muitos índios, quando vão ser obrigados a trabalhar nesse processo escravocrata, eles não resistem. Eles não querem fazer essa maneira. Aí eles não resistem a esse modelo de prática cultural. Aí eles vão criar uma resistência. Ou eles vão brigar com os europeus, aí a gente tem armas de fogo contra flechas e o próprio peito aberto para avanço. E outra questão seria o suicídio.
os índios, eles mordiam as línguas deles e se afogavam no sangue, para que aí no caso morressem e não tivessem mais o contexto de dominação, de imposição, porque eles se consideram espíritos livres. Aí a gente tem também a forma de economia, que é a plantation. E o que seria essa plantation? A monocultura. São os grandes latifúndios, as sesmarias, que vão produzir um único produto. Um único produto, e não confundam monocultura como só produzisse aquilo. Um único produto para exportação, que no caso foi a cana-de-açúcar. E foi o grande produto brasileiro. Depois aí a gente tem algodão, fumo, café, mas a priori no período colonial a gente tem o açúcar como o grande produto. E é interessante a gente pegar essa relação do engenho ou da produção do açúcar, que aí eu vou fazer discriminação entre o engenho do rico e o engenho do pobre. As tarefas entre quem vai trabalhar no pesado ou quem vai trabalhar no mais leve. Sendo que não existe essa questão de mais leve ou mais pesado para quem trabalha nisso daí. Mas para essa ideia, para essa visão de mundo desse período, eles tinham lavoura, era um tipo de serviço, trabalho mais pesado era outro, dentro do engenho, cozinhando o caldo da cana para ele fazer o melaço. Então havia uma separação entre essas pessoas que trabalhavam nesse engenho, no caso, os escravos. Então, galerinha, essa foi a aula para vocês. Tem os exercícios, eu espero que vocês façam. Me enviem no privado e que Deus abençoe todos nós. Valeu, meus chapas!